Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Felipe Honorato, sou da Eto Soluções. Venho aqui com vocês para esse nosso primeiro evento, webinar sobre alvenaria estrutural. Tá? Para estar com a gente nessa manhã, eu convido a vocês, primeiramente, a Renata Carvalho, que alguns aqui já conhecem, ela também é da Etos, está auxiliando vocês no grupo de WhatsApp, e é sempre a base e o ponto de apoio de vocês. Imediatamente eu chamo vocês o Eduardo Dávila, gerente da BCP na Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo. Bom dia a todos. Nosso grande amigo, nosso anfitrião, responsável pela realização desse evento. Tá? Paralelo, convido o nosso excelentíssimo engenheiro Davi Nano, tá? Da Cor Engenharia. Seja muito bem-vindo, Davi. E o nosso colega, amigo, engenheiro Davidson Deana, da Eto Soluções. Bom, seja muito bem-vindo, Davidson. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado aí, Felipe. Muito obrigado, Davi, Eduardo, Renata. Desejamos a todos aí um grande webinar e tenho certeza que hoje vamos erguer com fundações sólidas aí a nossa conversa. Pois é, né, Davidson? A gente já estava precisando disso há muito tempo, né? A questão da alvenaria estrutural é uma temática que já vem em discussão há muitos anos. Na verdade, é um bebê alcançando a maioridade, a maturidade, certo? Vou pedir só para o pessoal desligar aí os microfones, por favor. É um bebê alcançando a sua maturidade, tá? E que nesse processo todo a gente ouve e vê muitas informações nem sempre conectadas ou nem sempre interrelacionadas, né? Nesse processo todo, é de extrema importância esse movimento que a BCP aqui na Regional vem fazendo, no sentido de ser um grande hub de informações, não só da questão da alvenaria estrutural, que é o tema de hoje, mas em outros quesitos que são extremamente importantes em qualquer etapa, em qualquer discussão sobre construção civil, seja no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, seja no restante do Brasil ou no mundo. Quer dizer, alvenaria estrutural, parede de concreto, cidades, calçadas, é tudo que compõe a vida, desde o urbano ao rural, né? E aí, dentro dessa linha, eu gostaria que o engenheiro Eduardo Dávila, o nosso anfitrião, falasse um pouquinho disso, de como a BCP está se programando, como a BCP vem trabalhando no sentido de manter ou de buscar cada vez mais esse relacionamento, ou essa inter-relação entre todos os atores e polos da construção civil. O áudio, Eduardo. Faz ao vivo, faz melhor, né? É assim mesmo. Bom dia, Davidson, Renata, Felipe. Então, é um ponto, essa história do ponto, né? A BCP ser um ponto de referência, um ponto de encontro da comunidade de construção civil, já vem há um tempo, já a BCP vem trabalhando isso há muito tempo. E um dos lemas que a BCP tem hoje é que o nosso negócio não é cimento, é construção civil, né? E qual é o papel? É reunir realmente a cadeia. A gente já vem há algum tempo trabalhando, reunindo a cadeia. Nós temos diversas expertises nos temas que você comentou. No Rio, aqui, por exemplo, a gente tem um programa Calçada Acessível, a gente tem um programa com o órgão público de estopamento de concreto. Só de calçada acessível, nós temos 34 municípios participando. A parte de alvenaria com as construtoras, eu acho que tem Rio e Espírito Santo, são mais de 200 construtoras de obras que nós já participamos, estivemos presentes participando, seja ela com treinamento, seja ela com orientação, projeto, enfim, é uma gama muito grande de atividades da BCP, tanto na parte de projeto, na parte de execução, na parte de treinamento, e reunindo principalmente a cadeia, que é o que a gente mais vem identificando hoje, Felipe, e essa é a grande mudança, né? É trazer a cadeia toda a participar, os fornecedores da cadeia, principalmente no caso da alvenaria estrutural, hoje não tem como discutir a alvenaria estrutural discutindo só o bloco de concreto na família. Nós temos que trazer pessoal de equipamentos, ferramentas, projetistas, a mudança na norma, enfim, tem uma série de coisas que estão sendo trazidas hoje para essa discussão. E nada melhor, né, nesse momento, é ter criado esse grupo no Rio de Janeiro, o Grupo Parede de Concreto. Para você ter ideia, até o momento tem mais de 80 participantes, desses 15 parceiros,
tem mais de 70 construtoras já participando desse grupo, e esse é um exemplo que nós estamos iniciando. Esse é um evento, né, que dá o start a essa iniciativa aqui no Rio de Janeiro. Eu queria agradecer mais uma vez ao Davi, o amigo Davi, da consultora Cury, ter aceitado aqui o convite, poder contar um pouco da experiência dele, o grande amigo Davidson, né, que foi colega da BCP, profundo conhecedor do sistema, é projetista do sistema, professor, conhecedor, dá treinamento, enfim, constrói também com o sistema. E você, Felipe, você, Renato, quero agradecer também a participação aí e a colaboração de vocês aqui com a gente, e a BCP está aqui hoje para ajudar a engrandecer um pouco o evento e contribuir também com o conhecimento aí do público que está participando aí. Tá ok? Muito bom, Eduardo. Te pergunto, quais são os planos da BCP para a alvenaria estrutural, né? Como é que a gente está tangibilizando, como é que a gente vai estar tangibilizando isso no cotidiano dessa comunidade, né? Muito mais do que um grupo, a gente está formando uma comunidade, trazendo gente de tudo quanto é tipo, ou de tudo quanto é ponto, ou pessoas que são interessadas no sistema. Como a BCP vai estar trabalhando isso, né? Felipe, a ideia é trazer informação e conhecimento de ponta, né, do que está sendo feito no Brasil. Tenho meus pares na BCP que atuam também com alvenaria em outros estados, quer dizer, trazer o que está sendo feito, o que tem de mais moderno, o que tem de ferramenta, o que tem de equipamento, o que está acontecendo na alvenaria, né, e trazer isso para a discussão do grupo, colocar informações do mercado de construção civil e trazer e alimentar o grupo constantemente. Toda semana a gente vai estar entrando com alguma matéria no grupo, e com esse conhecimento a gente engrandeceu o sistema, né, a forma de construir, a forma de projetar, tirar dúvidas, né, esclarecer dúvidas sobre o sistema, a mudança da norma que está vindo aí também, que vai fazer parte da discussão. Vão ser uma série de webinários até o final do ano, discutindo a alvenaria estrutural, vão falar sobre gestão, sobre logística, sobre controle, sobre norma, entendeu? Enfim, tudo isso vai estar fazendo parte da discussão da alvenaria estrutural no grupo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. É isso que a gente pretende, é isso que a gente já está fazendo no grupo, trazendo equipamentos, projetistas estão participando do grupo, arquitetos estão participando do grupo, para gerar uma grande discussão hoje sobre a alvenaria, o que pode ser feito mais, né? Principalmente, Felipe, focando na industrialização, né? Como buscar sair da racionalização, como é que eu consigo fazer da alvenaria um processo também industrializado? Essa é a grande discussão. Racionalizado a gente conhece, a gente tem feito esse trabalho esses anos todos. Agora, como eu industrializo mais a alvenaria? Como eu caminho para a industrialização da alvenaria? Esse será o caminho a perseguir hoje no grupo. Bom, eu acho que a gente escutou música para os nossos ouvidos, né? A gente realmente está com uma expectativa muito alta disso. Bom, então começando bem, né? A gente está nesse momento aqui podendo contar com pessoas de bastante gabarito, bastante referência. E a partir disso eu gostaria o seguinte, que o nosso colega, o engenheiro David Nano, explicasse para a gente o seguinte: em que momento ele escolhe o sistema de alvenaria estrutural? Como a alvenaria estrutural é analisada, como é trabalhada em termos de custo, para fazer a opção de utilização na construtora. Quer dizer, ele falasse um pouquinho do sistema e como a Cury escolhe ele na hora de construir, visto que a gente sabe que a Cury usa diversos sistemas construtivos. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho disso para a gente, passasse um pouquinho da experiência dele, principalmente em termos de conhecimento prático da engenharia. Ok, obrigado. Bom dia a todos aí. Obrigado pela oportunidade aí de estar participando aí desse debate. Acho que engrandece o setor como um todo, né? A gente pode trocar experiências e somar aí. A Cury tem 57 anos de existência, já está na sua segunda geração aí de comando, né? E ela sempre foi focada na construção habitacional para baixa renda, sempre foi direcionado para isso aí. De 2007 para cá, ela fez uma joint venture com a Cyrela, né? Nasceu aí a Cury S.A., e desde então ela é a empresa, o carro-chefe aí do grupo da Cyrela na execução de obras de baixa renda. E sempre a Cury trabalhou com alvenaria estrutural. Então eu posso dizer para hoje, a opção na realidade é pela alvenaria estrutural.
já desenvolvemos outros sistemas, já trabalhamos com outras metodologias aí, estrutura reticulada, a própria parede de concreto, mas eu diria para você hoje que a Cury é uma empresa moldada em sua forma para executar obras de alvenaria estrutural. Toda a sua cadeia, desde o produto, desde o nascedouro, desde a escolha do terreno onde vai se construir, o produto, o projeto. Nós não temos muita tipologia aí, a gente trabalha com 4, 5 tipos de planta, que facilita bastante a nossa modulação. E, na realidade, a alvenaria estrutural é o carro-chefe da Cury hoje. Hoje, a Cury ela é voltada para a execução de obras em alvenaria estrutural. Então, a opção da escolha foi uma opção da empresa, né? A empresa trabalha dessa forma, com alvenaria estrutural. Pegar o valor da emissão dessa taxa complementar para somar. Entendeu? Que aí, Bom, te perguntando aqui, David, quais são as maiores dificuldades que você encontra no sistema? E quais são as grandes vantagens que você observa no sistema? Quer dizer, se você tivesse que dizer assim, o que a gente pode melhorar, entender como oportunidade de melhoria, e o que você acha que é aquilo que faz com que o sistema agregue muito valor na concepção da Cury? Eu acho que o sistema de alvenaria estrutural, por si só, ele já é um sistema racionalizado, né? Ele é um sistema modulado, ele é um sistema que trabalha com uma orientação de interface com outros sistemas elétricos, sistemas hidráulicos, sistemas de revestimento. Então, as próprias esquadrias também. Então, eu diria para você que esse acho que é o grande diferencial da alvenaria estrutural. Ela já vem de uma forma, hoje trabalha muito com modulação de projetos, e a alvenaria estrutural, por si só, ela já é modulada. Então, eu diria para você que este é o grande diferencial do sistema, né? Ele, por si só, ele já é um sistema que ele é modulado e interage com os outros sistemas entre eles. A grande dificuldade, eu diria que hoje a Cury ela é uma empresa que trabalha em 2 centros, Rio e São Paulo, né? Nós não temos esses problemas, mas a grande dificuldade que a gente sente em alguns lugares você não tem uma cadeia de fornecedores para blocos de concreto de altas resistências. Eu acho que blocos para pequena resistência vai bem, mas quando você começa a fazer um projeto que acima de 20 então esse começa a ser um pouco de dificuldade aí, né? Até mesmo em grandes centros, se você sai da linha de 18, 20 pavimentos, você não tem uma produção em série, né? Você tem que ter uma encomenda parcial desses blocos. Você não liga para o fornecedor de bloco, me entrega um bloco de 24 megapascal amanhã. Não é assim, né? Você tem que selecionar, moldar. Então, acho que hoje, no sistema de alvenaria estrutural, talvez essa seja a grande dificuldade que a gente se voltou para isso, se voltou para não encaixar esse tipo de problema, entendeu? Então... Pois é, David, isso é bastante interessante até pelo ponto de vista da conjuntura atual, né? A gente já tinha uma dificuldade antes, que era cada vez mais a dificuldade de encontrar terrenos com um determinado tamanho ou determinada padronização, então a gente tem tido dificuldade de encontrar terrenos bons ou com facilidade de acesso. Basta dizer que a gente tem mudado muito a questão do armazenamento e canteiro de obra. E agora, com essa questão do Covid, muitos entendem, alguns estudiosos no mundo têm discutido isso, uma tendência de aumento do sistema, né? Seja por questões de custo, seja por questões de aumento da questão da verticalização. Isso é uma tendência, quer dizer, eu vou pegar uma situação que há pouco tempo eu liguei para o engenheiro Eduardo para falar sobre isso, de um amigo que vende áreas para Alphaville e que ele ficou 2 anos sem vender uma casa. E vendeu 12 casas nessa quarentena. Porque o cara, no final, ele mora numa determinada região, né? E ele, por mais que o apartamento dele vale uma fortuna em São Paulo, ele continua em 100 metros quadrados, 100 e poucos metros quadrados. Então, a gente tem observado uma tendência maior de verticalização, até para ter um aumento maior da metragem dos apartamentos. E a gente também vê uma outra coisa, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, de uma tendência de uma certa migração para algumas cidades periféricas, com um pouco mais de qualidade de vida, né?
que agora a gente está sentindo. Gostaria que você falasse um pouquinho também sobre isso, quais são os planos da Cury, e principalmente como você vê o sistema dentro dessa realidade. Como eu falei, a Cury trabalha em 2 grandes centros, né, Rio e São Paulo, mas o adensamento já faz naturalmente você buscar regiões periféricas, né? E a população está buscando realmente qualidade de vida, né? Está mudando, sair dos grandes centros, e a gente tem encontrado esse viés. Até no interior de São Paulo tem sido um grande mercado aí. Então, isso tem sido um viés aí para a empresa de crescimento. Com relação à pandemia, né, a gente vê também a habitação popular, até os programas anteriores, ele também foi um viés de indução econômica, né? Ele aquece a economia, ele movimenta o setor como um todo. Então, a gente está esperando aí, quando essa poeira aí da pandemia baixar aí, que o setor da baixa renda, o setor da habitação popular, tenha realmente um boom aí de construção. E aí vai demandar outros sistemas, além da alvenaria estrutural, além de outros processos construtivos. Mas a gente entende que a alvenaria estrutural ainda vai ser o carro-chefe disso aí. Ô, Davi, eu queria fazer um comentário, Felipe, se permite. A Caixa Econômica, no Rio de Janeiro, semana passada, lançou uma empreitada com toda a rede deles, para que até o dia 30 de junho, agora, dia 30 de junho, todos os projetos que estão na Caixa Econômica no Rio de Janeiro sejam analisados e liberados. Então, seja para a pessoa física e seja para a construtora. Uma hora, semana passada que saiu, então as agências fizeram, toda a rede de agências estão mobilizados para até o dia 30 de junho agora, os projetos sejam definidos e aprovados pela Caixa Econômica. Isso é uma boa, né, Davi? É uma boa notícia. A ideia é impulsionar. Então, aqui no Rio teve esse movimento da Caixa Econômica. É uma boa notícia. A Cury tem uma relação excelente com a Caixa Econômica, tanto Rio quanto São Paulo, e é uma ótima notícia isso aí, mas a nossa demanda sempre caminha contento dentro da Caixa. E a Caixa é uma parceira forte aí da Cury. Microfone, Felipe. Microfone, Felipe. Não, isso é uma grande notícia, né? Não tem como a gente negar. E o principal delas, que a gente está falando aqui, está buscando discutir um pouco, a questão de como o retorno econômico que a alvenaria estrutural propicia para esse tipo de empreendimento. E aí eu gostaria que aproveitasse esse gancho, porque agora o Davidson até abriu um sorriso ali, né? Porque com mais obras assim, são mais projetos, né, Davidson? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, Davidson, sobre as vantagens econômicas do sistema, e principalmente no que tange a realidade atual, né? Que a gente tem visto, está sendo discutido as mudanças que essas cidades vão enfrentar. Quer dizer, fala um pouquinho disso, fala da verticalização e fala, por favor, vamos ter blocos com resistências maiores, vamos trabalhar um pouquinho essa questão da verticalização, né, Denis? Olha só, Felipe, o assunto do dinheiro ele tem tudo a ver com a alvenaria, porque hoje não é mais uma questão do investidor olhar o que é mais barato. Eu vejo, né, na experiência da própria Cury, a questão ali da qualidade, por um lado, né, pelo compromisso com o produto, e por outro lado, o retorno financeiro do investimento, né, ou seja, não é exatamente o que é mais barato, mas o que dá mais retorno. E quando isso traz para o prisma do projeto, né, essa questão, ela vai bater na impossibilidade do projetista olhar para aquilo simplesmente com um aspecto estrutural. Então, olhar para a norma hoje, né, que inclusive está aí já com a nova norma prestes a ser aprovada, nós não podemos olhar para isso simplesmente como uma metodologia. A alvenaria estrutural não é um processo construtivo, é um processo, lógico, mas assim, olhar para isso eu acho uma visão muito pobre. E se eu vou fazer projeto com essa visão, a gente fica muito limitado. Eu não posso trabalhar nisso olhando para o meu viés de engenheiro, para o meu viés técnico exclusivamente. A grande pegada para o sistema dar certo é quando construtora, fornecedor e projetistas, eles se unem em tornar isso viável com retorno financeiro que seja o melhor possível para todo mundo. Então, eu não posso pensar em projeto estrutural sem ter antes passado pelo arquiteto. Ou seja, quando hoje a gente vai trabalhar essa linha, olhando a alvenaria como um grande modelo de investimento na construção, eu estou usando ela como uma ferramenta. Ela não é ela não é apenas não é que tudo gira em torno dela.
Na verdade, tudo tem que girar em torno do dinheiro. E ela vem como uma dessas vertentes. Olha só como é que isso vai acontecer. Eu vou trabalhar na arquitetura. Então, hoje eu trabalho na minha coordenação de projeto. Então, quando a gente fala projeto, né, eu tenho trabalhado cada vez menos com projeto estrutural e muito mais na coordenação. Então, apesar de eu ser engenheiro civil de formação, eu tenho que estar aqui do lado do arquiteto discutindo a viabilidade daquele modelo de alvenaria. A alvenaria hoje, simplesmente como parede estrutural, não me responde todas as questões. Ela me responde enquanto modelo industrializado. Ou seja, eu tive que transcender uma racionalização agora, tem que pensar como é que isso caminha no canteiro, como é que isso vem de lá do fabricante para isso acompanhar o meu andar, e o que isso vai ter em todo o meu entorno, como que vai ser toda a minha relação com todos os artefatos, né, com o meu sistema de vedação horizontal, minhas lajes, como é que vai ser o meu sistema de transporte, como é que vai ser a inter-relação das equipes, ou seja, todo esse reloginho, tudo isso que a gente pode dizer, né, da entrada, é o que vai dizer se eu vou ganhar mais ou não, certo, Felipe? Essa é a linha-chave aí. Davidson, é interessante porque eu estou estou participando de um grupo de trabalho de uma consultora aqui do Rio e Minas, onde a visão passou a ser a visão do negócio, dinheiro. Né? O sistema é o sistema que vai fazer parte do negócio. Né? E uma das discussões era, ele faz alvenaria estrutural, ele utiliza alvenaria estrutural, é tradicional na alvenaria estrutural, e a discussão estava no muro. Eles faziam um muro pré-fabricado, que eles queriam industrializar, com foco na industrialização, e eu disse, olha, mudar do sistema, fazer um muro com pré-fabricado, mudar esse sistema, eu tenho que olhar no todo da obra. Eu mudei, foi mais caro, foi mais rápido, mas se eu não tiver uma sequência pensada para o mais rápido, para o negócio, não vale a pena. Entendeu? Então tem que ser. Isso aí, eu fico naquele efeito mola, né? De repente tudo congestiona, de repente tudo vai. Foi bem maravilhosa, eu montei um muro. Em termos de digitalização, foi perfeito. Mas em termos do negócio, de ganhar dinheiro, não te diminuiu o prazo. Você continuou com dificuldade no processo, na sequência do processo. Então, tem que ter muita atenção e a gente tem discutido isso, né? Muita atenção nisso, no que você está trazendo de digitalização, para saber, assim, o seguinte, vai acompanhar, o processo vai acompanhar a tua mudança, é uma coisa inicial. Eles fazem toda a infra anterior à obra. Então, essa infra mais rápida vai me adiantar em termos de tempos de obra, aí eu vou economizar. Se isso vai demorar, não vai me adiantar muita coisa, talvez não seja um bom negócio. Não? Então, esse tipo de discussão é importante. A laje içada é outra tecnologia. Eu preciso ter pensado para uma laje içada. Não entrar na discussão, eu vejo muita consultora entrando na discussão do item. A laje içada, calma, o que vai trazer de benefício no todo a laje içada? E não olhar o processo, o subsistema em si. Essa é a discussão que a gente tem feito com essa consultora. Criamos até um grupo de tecnologia e inovação para, junto com a equipe dele, a gente avançar uma série de inovações que ele quer trazer, com foco não na racionalização, mas na industrialização, no negócio, dinheiro final do empreendimento. Esse é o ponto que você falou, Davis. Está sendo bem interessante essa ideia. Olha só, Eduardo, dar um dia para a gente apresentar aqui. A gente pensa em alvenaria, né? Alvenaria, eu penso em estrutura, eu ligo isso daqui imediatamente. Não, gente, alvenaria para nós é a maior, sem nenhum demérito, porque a gente é fã desse sistema que está aqui, né? É a maior, vamos dizer assim, a maior desculpa para a gente trabalhar direito e poder centralizar as coisas, né? Então, o que você está falando, Eduardo, eu estou dizendo o seguinte, que eu olho para a alvenaria não como estrutura, como projeto estrutural, mas como projeto de produção. O projeto de produção, ele precisa ser eficiente e eficaz, as duas coisas juntas. Eu não posso ter um projeto eficiente se ele não dá retorno, e não posso ter um retorno que não seja eficiente, né? O mais importante nisso, ele tem que dar dinheiro, né? Exatamente. A gente está falando, você pega uma questão que o Davi apontou, que é bastante interessante. A Cury trabalha num determinado segmento, que a gente sabe muito bem que cada dia que passa estão com as margens mais apertadas. Então para operar nesse segmento, já não dá mais para brincar, né? E já não dá mais, não é mais uma brincadeira de amador, onde você chegava em alguns momentos da realidade brasileira e encontrava o cara que tinha lá, nada contra, mas ele tinha padaria e fazia 2, 3 casinhas. Hoje não está dando mais para isso, né? É uma questão profissional. E aí, dentro dessa linha, Davi, eu pergunto para você o seguinte, né?
você como construtora, né? Como você enxerga, por que algumas construtoras ainda têm um receio de construir em alvenaria estrutural? Né? A gente, apesar da grande popularização, a gente ainda vê algumas construtoras com certo receio. Deveria ser quê? Se a gente vê tanta vantagem em termos de custo, operação, eficiência. E um segundo ponto, eu tenho uma curiosidade, a curiosidade do Felipe. Quanto tempo antes o seu projeto entra em fase de projeto para você começar uma obra em alvenaria estrutural, né? Em que momento vocês dão start e aquilo começa a ser um projeto? Porque a gente cansa de falar isso, Estados Unidos, Europa, mas assim, quanto tempo? Eu sei que a Cury se planeja muito, então gostaria que você falasse um pouquinho desses dois temas. Como eu falei há pouco tempo atrás, nós não temos muita variação de planta, né? Nós estamos aí 4, 5 plantas. Então, o nosso projeto ele já está mais ou menos resolvido. Mas cada empreendimento é um empreendimento, cada empreendimento tem sua particularidade, tem que ser pensado. A gente costuma fazer esse projeto, elaborar o projeto uns 2 meses antes do lançamento e 4 meses após o lançamento a gente quer começar a obra. Então, nós estamos falando aí de um prazo aí de 6 meses para ter o projeto desenvolvido, mas esse projeto já tem um certo avanço em cima dele. Microfone, Felipe. Microfone, Felipe. Isso porque você já tem um projeto básico que é padrão. Você está falando de 3 meses de preparação, né? Ele tem que ser pensado, ele tem todas as suas particularidades de cada empreendimento, tem cada detalhe. Eu acho que a alvenaria estrutural, o grande desafio da alvenaria estrutural é realmente cultural, porque você tem que ter terceirizados que saibam trabalhar com a alvenaria estrutural, você tem que ter uma rede de fornecedores que te atendam nesse sistema. O sistema de logística da alvenaria estrutural, o Eduardo estava falando há pouco aí, ele tem que se encaixar de uma forma adequada, na onde a gente estava estudando empreendimento que a gente previa aí receber de 10 a 12 caminhões de bloco por dia, né? Como é que você estoca, como é que você descarrega, como é que você tem a logística. Então, se você não tiver esse arranjo muito bem entrelaçado, fica difícil. Eu acho que é uma questão cultural. Eu não vejo grandes desafios aí no sistema, não. É questão de molde de empresa. Como eu falei no começo, a Cury é moldada para a alvenaria estrutural. Em todos os setores, desde o produto, projeto, suprimentos, execução, a nossa cadeia de fornecedores é assim também. Então, a questão, acho que o desafio mais é cultural. É um sistema que acho que eu já falei as características positivas dele aí e tem inúmeras vantagens aí, né? Eu acho que a gente já trabalhou, o Eduardo falando de laje pré-moldada, a gente já trabalhou também com laje pré-moldada e esse processo de industrialização ele é um pouco desafiador, né, no sistema de logística, no sistema de preparação de terreno. Então, eu acho até que quando a gente partiu para esse processo industrializado foi quando o mercado estava mais aquecido, né? A dificuldade nos levou a achar algumas soluções aí. Eu sempre acredito nisso. Eu fico feliz quando eu vejo que todo mundo espera o mercado aquecido aí, é que na dificuldade é que aparecem as boas ideias, as boas soluções aí. E eu acho que tende a aparecer boas ideias nesse sentido também. Música para os ouvidos, Eduardo? Davi, uma das coisas que nós estamos fazendo, Davi, e aí foi esse ponto que você comentou, aí, a dificuldade na industrialização de buscar, provavelmente, um fornecedor que esteja comprometido em desenvolver para vocês produtos. Esse é o ponto que nós estamos trabalhando aqui. Nós vamos trabalhar no Rio, entendeu? Rio Espírito Santo. Aproximar, buscar parceria. Essa construtora que nós estamos participando com eles, ele quer criar parceiros fornecedores. Não? Então, o cara de pré-fabricado é sentar e realmente fazer negócio, olhar como negócio, não? E fazer protótipo, desenvolver, treinar, controlar, medir e ver funcionou ou não funcionou, o que pode ser melhorado, vai seguir adiante, não vai seguir adiante, vamos passar para outro, vamos testar vários, vamos criar testes, protótipos, vários durante a obra, para identificar o que mais vai se adequar ao processo que eles estão utilizando, a característica da construtora, do empreendimento deles. Um dos pontos que eles falaram foi uma coisa que você já trabalha, que é a tipologia, diminuir o tipo de tipologia da edificação. Isso para a alvenaria é ruim, entendeu? Foi um pedido do próprio engenheiro que coordena as obras. Um dos principais pontos era a tipologia, para ajudar na visão da racionalização e da industrialização, e agora sim, trazer
essa dificuldade que você teve, que você comentou, que você passou no momento aquecido, é fazer de forma diferente agora. Né? É realmente, como a gente tem um grupo, né, dentro dos grupos, que eu falei, trabalhar em rede, um dos grupos que nós temos é trabalhar com a indústria. Quem é a indústria? Os pré-fabricados, artefatos, concreteira, argamassa, não? E juntar eles todos para ver que dificuldades vocês têm, equipamentos, o que vocês têm dificuldades, qual é a necessidade de vocês, e sentar com eles e discutir como é que podemos atender. O cliente quer fazer isso, vamos avançar na engenharia, vamos avançar na prensilização, vamos ajudar o sistema da alvenaria. A gente precisa meter a mão na massa e ajudar, e virar parceiro. Esquadrias, que tipos de esquadrias se adequam melhor à alvenaria estrutural? Então, tudo isso, ferramentas, equipamentos. Quais são os equipamentos? Quais são as ferramentas? Uma coisa simples, muito simples, que eu ouvi de uma construtora, contenção de encostas. A gente tem muita contenção, a gente fica se batendo, fazendo muro de arrimo. Não tem nada pré-fabricado, até 2 metros, que poderia a gente montar. Então, tem uma série de coisas surgindo na discussão no grupo. E é isso que a gente vai discutir aqui, é isso que a gente vai levar nesse grupo do Rio de Janeiro, na alvenaria estrutural aqui no Espírito Santo, é discutir esses pontos. Não? O máximo, extrair o máximo da racionalização e buscar incessantemente a industrialização da alvenaria. É isso que você estava, essa sua dificuldade. Eu acho que é importante o envolvimento de uma entidade como a BCP, né, Eduardo? Que eu acho que agrega vários tipos de fornecedores aí, né? A gente compra blocos com o selo ABCP, né? Então a gente já tem esse respaldo aí. Se você conseguir expandir isso aí, seria bem interessante mesmo, porque know-how para isso a indústria de cimento mais do que ninguém tem, né? Então é interesse, Davi, ouvir vocês. A gente precisa ouvir as construtoras. Quais são as dores de vocês? Quais são as necessidades de vocês? Por isso, reunir o grupo de construtora. Vem cá, qual é a dificuldade? Tem uma pergunta que fala da alvenaria estrutural. Qual é a dificuldade da alvenaria estrutural ser utilizada por construtoras menores, pequenas, que executam um edifício? Que dificuldade ele tem? É conhecimento? É produto? Você já falou do produto, da resistência. O Parque Industrial do Rio de Janeiro cresceu muito, tem uma quantidade muito boa, de qualidade muito boa no Rio de Janeiro de cobre. Hoje você consegue resistências bem elevadas no Rio de Janeiro. Né? Um trabalho que a gente vem fazendo aqui desde 2005, 2006, 2007. Montamos um grupo com os fabricantes do Rio, isso avançou, montamos no Espírito Santo. Família, ampliar a família, tinha essa dificuldade. Fala, e tem uma coisa que é muito importante, Eduardo, a gente não perder e deixar de falar, que é a questão, recentemente a Bloco Brasil divulgou, né, e trouxe todos os vetores de alvenaria estrutural para dentro do BIM. E hoje o BIM não é mais um desejo, é uma necessidade. E aí, dentro disso, eu não gostaria disso. Fala disso um pouquinho. Quer dizer, o que mudou quando você traz toda a família de alvenaria estrutural para dentro do BIM? Entendeu? E depois eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da mão de obra, que sempre é uma pergunta que bate. Eu só estou esperando ela bater aqui no nosso bate-papo. Não tem como, né? Não tem como falar de alvenaria, falar de construção, você não fala de mão de obra. É bem mão de obra, mas eu quero ainda comentar um ponto aqui que o Davi colocou, questão do selo de qualidade. Fundamentalmente, quando você desenvolve um projeto, quando você concebe uma edificação, a gente concebe aquilo dentro de uma linha já prescrita de desempenho, de padrão, dentro de tudo aquilo que a gente conhece. Há uma insegurança do lado de projeto, quando na execução você vai ter lá na ponta, né, lá na construção, na construtora, uma relação que pode não ser uma relação saudável com o fornecedor, na escolha de fornecedores que não sejam de qualidade. Então, esse comportamento que a Cury coloca é um comportamento exemplar, né, e a gente vê as grandes... Quem olha para dinheiro sabe que tem que ter coisa de qualidade, tanto do componente estrutural, que é o bloco, que é uma questão primária, mas a gente pode ampliar isso para qualquer outro elemento da obra, qualquer outro componente. Isso tem que estar dentro de padrões de qualidade. Porque hoje, como projeto, a gente precisa prescrever as questões ligadas ao desempenho da edificação. E eu só tenho desempenho daquilo que eu conheço, daquilo que tem padrão. Elementos que não tem a menor condição. E isso vai impactar depois
em possíveis ações aí. E isso agora, então, fiz o gancho para a questão do BIM. Porque o BIM, como metodologia, né, uma metodologia ali onde você cria essa grande maquete para você estudar as interfaces, ela vai ter várias nuances. Você pode estudar as interfaces na questão da produção, você pode estudar até a questão do próprio desempenho, né, de como é que tudo aquilo vai reagir. Você pode estudar em todas as suas nuances. E ter bibliotecas hoje, segundo os nossos materiais, as nossas características, é fundamental para que a gente consiga. Foi um grande... A Bloco Brasil está de parabéns, né? Sei que o Paulo Grossi está aí. Paulo, grande abraço, né? Você que está representando aí esse time. Assistindo aí, um abraço para ele. Não, fundamental. Assim, já é com grande alegria que a gente vê o setor colocando isso. Isso é papel da indústria. Tá? A indústria é que tem que fazer isso. Quem tem que trazer as suas bibliotecas e facilitar o trabalho do projetista é a indústria. Né? Então, ela garante na ponta a fabricação, garante os inputs de projeto e a coisa depois para a utilização ela vai fluindo muito bem. Como é que isso agora impacta na mão de obra? Fechando o raciocínio. Um projeto que tem essa linguagem, né, de toda a inter-relação, que já foi bem resolvido, o que sai do BIM? Sai do BIM um projeto de montagem. Então, a mão de obra ela não vai levar para o canteiro essa questão de decisões. Então, a minha competência de projeto é já levar as decisões tomadas. Retroalimentar, claro, pelas experiências de obra, que eventualmente alguma questão vai vir. A obra é muito rica em trazer as informações, a gente melhora o projeto. Mas a competência da obra é a execução. É para isso que está lá a nossa equipe de mão de obra. Criar um contexto para isso é o resultado de um bom projeto. Eu não posso olhar para a alvenaria estrutural somente ali como os craques, né, dos bloqueiros. Eles não vão resolver tudo. Na verdade, é contraproducente uma situação dessa, é contra o dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro? Tem que ter uma equipe. O que eu tenho que dar para essa equipe? Um projeto. Tem que dar material na mão deles, tem que fazer chegar o mais rápido possível e com ferramenta. Se eu não tenho ferramenta, não tem como executar. Não existe hoje como nós pensarmos em um processo industrializado, onde eu não tenho uma ferramenta que permita isso. Aí sim, a mão de obra, nesse contexto, nós podemos treinar com facilidade e ela deixa de ser um problema. Até pela questão também do volume, né, que é uma questão de contratação. Hoje a gente está numa questão de recessão, mas numa pequena retomada, isso já aconteceu quantas vezes, né? A gente acompanha isso. Qualquer pequena retomada, a mão de obra esvazia. Outros setores captam mão de obra muito mais fácil que a construção civil. A industrialização é um meio de nós nos equipararmos à condição de operação e fazemos, né, com que tanto pela remuneração, que é interessante na alvenaria, né, quanto pela forma de operação, a gente consiga manter os bons profissionais aqui. E eu acho que essa linha aí, a Cury está de parabéns, isso daí é um exemplo, né, é um modelo aí para a gente ter aí como norte. Então, Davidson, talvez seja por isso, por tudo que você acabou de colocar, que a alvenaria traz essa vantagem tão grande em termos de custo na hora da concepção da obra. Né? Mas ela depende estruturalmente de um belo, bom e eficaz planejamento. Né? Você tá claro, e até uma questão dessa, Felipe, eu vi que surgiu no chat uma questão de patologia. As grandes patologias vêm quando esse espaço nós colocamos não vieram. Quando vem tudo parametrizado, a alvenaria ela é muito previsível. Então a gente já sabe onde as coisas vão acontecer. Essa é a vantagem do sistema industrializado. Vem tudo padronizado, eu consigo saber onde vai acontecer e não tenho surpresas, né? Então eu consigo trabalhar dentro do padrão. É para isso que serve isso daqui. Então a gente tem um processo completamente amparado, é um arcabouço de normas. Então a gente não tem que ter medo disso, né? Tenho medo da patologia da alvenaria. Não, tem que ter medo de não fazer a lição de casa. Aí patologia é garantida. Inclusive, eu provoco aqui o Dávila para que no nosso próximo evento sobre alvenaria a gente fale de norma, né? Já que a gente está falando o tempo todo de organização, padronização, industrialização, racionalização, eu acho que talvez pelo aspecto técnico, né, o próximo evento tem que ser sobre norma. Talvez talvez seria muito interessante, de repente, o Paulo Grossi, que está nos assistindo aqui, toma liberdade, Eduardo, ele como um grande especialista também na temática, se ele de repente estaria disposto a ficar com a gente, né, bater um papo sobre isso, sobre a questão da norma em termos objetivos, além de outros especialistas, principalmente pelas construtoras, né? Davi, a norma é sua companheira, né? Anda debaixo do braço, né? Eu diria que a norma é lei, né? A gente tem que usar a norma como uma lei, né? Aqui a gente segue a norma à risca, não tem
nenhuma possibilidade de estar fazendo qualquer utilização de ou um projeto, ou um produto, ou um serviço fora de norma. Temos amparo até jurídico com relação a isso aí. Pois Eu acho que a norma é uma coisa muito importante para a segurança de todos, né? Do usuário, do construtor, do projetista. Acho que é a dona norma que manda, né? A dona norma diz como vai funcionar na coisa. Exatamente. Ela é que rege todos os nossos passos aí. Eu só queria pegar o gancho do BIM aí também, que eu vi que teve uma pergunta sobre o BIM aí. Existe um decreto federal que obras públicas são obrigatórias a ser executadas via BIM. Por enquanto, eles estão falando só de obras de infraestrutura, mas, pelo que a gente tem conversado na Caixa, vai ser uma vertente aí. Logo, logo, os projetos residenciais, para serem aprovados na Caixa, terão que ter sido compatibilizados ou agrupados via BIM. Aí, Eduardo. Pronto, ó, eu pautei um tema, o Davi pautou o seguinte, e agora só falta o Davidson. Aí, Davidson, qual é o tema seguinte? A gente está provocando aqui, Eduardo. Ferramenta. Ô, Felipe, eu queria falar... Eu tenho um conceito que todo engenheiro recém-formado deveria passar por uma obra de alvenaria estrutural. Porque ela é completa em termos de conhecimento, em termos de procedimento, em termos de execução, o projeto tem que ser pronto antes, entendeu? Ela é tudo que encaminha, todo conhecimento que você pode, bom conhecimento, não que os outros tecnologias não têm, mas para conhecimento em termos de obra, de procedimentos, a alvenaria estrutural é tudo de bom. Leva o engenheiro a preparar projetos, a compatibilizar projetos antes de começar a obra, fazer um estudo todo de passo a passo, de logística, de gestão, de conhecimento de norma, de etapa de execução. Os blocos impõem também um conhecimento, separa os blocos por resistência, por andar, argamassa. As aberturas. É uma engenharia, ele força o estudante, o recém-formado, a trabalhar bastante a engenharia, entendeu? Eu acho que deveria todo engenheiro recém-formado passar por uma obra de... Porque ele sai dali, você sai de uma obra de alvenaria com a cabeça para processos, para industrialização, para regionalização, entendeu? Eduardo, eu vou mexer com você. Meu filho tem 11 anos e sabe a família toda de bloco porque ele joga Minecraft todo dia. E lá... A distribuição do Minecraft é assim, tá? Toda a família de obra, a casa não se sustenta se não tiver todas as instalações direitinho. Se não tiver compatibilização, ele tem que derrubar a parede e fazer de novo. Então, hoje, eu estou usando esse exemplo para brincar um pouco com vocês, de que, na verdade, a gente tem N ferramentas disso. Eu acho que a gente pode até no grupo começar a trabalhar isso. Quer dizer, a gente tem a questão do 3D, a gente tem a realidade aumentada, a gente tem simulações. Eu acho que esse tipo de coisa, olha, a gente está no primeiro nosso ainda. Olha quanta coisa a gente pode trazer. Será que esses recém-engenheiros eles não podem estar fazendo um tour virtual, nessa realidade que a Cury está apresentando, que já tem 4, 5 projetos qualificados e prontos? Também é uma provocação que eu gero aqui, porque o intuito é promover conhecimento. Gero aqui o Davi, quer dizer, será que não pode? Um passeio pela Cury, quer dizer, o cara conseguir isso até para o cliente é muito bacana, porque um cliente mais atento vai perceber a qualidade com que é feito o produto. Porque muitas vezes ele vai chegar lá no final no mercado e vai ser posto na prateleira contra um cara que não tem esse mesmo cuidado, esse mesmo trato com a dona Norma, né? Dona Norma é aquela nossa mãezinha que a gente cuida, entendeu? E tem que cuidar mesmo. E aí, olha quantas provocações a gente já teve. Agora, David, passa a sua. Qual é a sua? Davi falou do BIM. Não tem jeito. Eu da fazer sem amarrar. Então, a gente tendo toda essa linha, a gente tem que amarrar na mão de obra. Né? Eu sugiro aqui mesmo, né, eu provoco aqui uma discussão a respeito da equipe de produção. Tá? Como que a gente faz esse contexto funcionar, como é que tudo isso acontece, para quem produz conseguir fazer, até porque, aproveitando essa questão da realidade aumentada que vocês falaram aqui, a gente tem acompanhado, por exemplo, lá na Feira de Bolonha, lá na SAE, tão famosa, né? Lá tinha 2 pavilhões só sobre BIM, e ali era possível a gente entrar em projetos, dentro de projetos com a realidade aumentada. Imagina isso para treinamento de mão de obra.
depois que isso vem no projeto, você constrói um item e você vai trabalhando com todas as novas tecnologias, a rapidez com que isso acontece. Às vezes a gente acha que, não, a equipe não é para isso. Imagina. Gente, o que você der para isso, o que a gente treinar, o elemento humano, ele é impressionante a capacidade que as nossas equipes têm de criar, de melhorar e de trabalhar a favor da gente. E muito que nós dependemos disso é desse nosso contexto, né? Desse nosso contexto. Então, trabalhar isso dentro de uma linha onde nós temos ferramentas propícias. Quais são as ferramentas que dão realmente retorno? Tem um monte de ferramenta que não tem nada a ver. Qual que é o processo que realmente ajuda? A obra não tem que ser chique, tem que ser funcional. Né? Então, eu provoco essa reunir as boas práticas, né, Deison? Reunir as boas práticas, não... a gente não tem que inventar. Acho que um dos propósitos aqui, né? Que existe de melhor e trazer sempre o que existe de melhor. A dificuldade que eu vejo, e foi discussão não, ontem até o diretor da BCP, o Walter Frigiello, colocou isso no grupo, sobre produtividade, ele falava sobre as práticas, as boas práticas, que dificuldade tem nós, engenheiros, às vezes a gente assiste, a gente faz missões para visitar construtoras, visitar obra, tem as boas práticas, qual a dificuldade de pegar uma boa prática e implantar ela? Há uma dificuldade muito grande, o ser humano é complicado, cara. Então aí, a Cury é um exemplo das boas práticas da BCP, feita pela Alvenaria Estrutural, a parte de controle deles foi o exemplo da Cury. E ninguém melhora o que não controla. E você vê o exemplo que o Davi vem falando da Cury, que é o carro-chefe deles, não? Então, qual a dificuldade? As boas práticas estão aí divulgadas, existem. A gente tem que entender isso na cabeça do engenheiro, do empresário. Existem as ferramentas, existe o material todo. Tem que entrar nesse ponto. Tem até a pergunta, por que as pequenas consultoras não entram nisso? Se existe todo o material, boas práticas, nós vamos trazer essa discussão no grupo, prática por prática. Vamos destrinchar a prática para apresentar para eles. Eduardo, como isso é muito bacana também, porque o intuito é a gente melhorar o sistema e discutir o sistema, a gente também procurar entender agora, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, tanto da Davi quanto o Deison, as dificuldades. Quer dizer, a gente vê muitas vantagens, mas existem algumas dificuldades. A gente sabe muito bem, eu, numa própria obra pessoal, eu tive muita dificuldade, eu tinha um projeto, eram 5 casas, era em alvenaria estrutural, Davi, só para você ver, todo projetado, todo bonito. Eu tive dificuldade com os complementares. Eu precisava comprar o pallet fechado de um complementar. Mas se eu estou entregando um projeto, perceba, se eu estou entregando um projeto estrutural, ele tem um princípio de ser racionalizado. Eu vou comprar peças sobressalentes que está dentro daquela linha. Então, essa é uma temática que eu acho que a gente poderia discutir um pouquinho. No sentido de a gente buscar melhorar o sistema. E outra coisa, o Davidson falou com muita propriedade, a gente ouve muita reclamação, a questão das ferramentas. A dificuldade que é ainda para você encontrar em alguns locais ferramentas. Talvez não seja tanto a questão só do Rio, São Paulo, capital, mas quando você vai principalmente para o interior, a dificuldade das ferramentas de alvenaria estrutural. Gostaria que vocês dois falassem um pouquinho disso, e eu tenho depois uma perguntinha para encerrar do Eduardo, aí, para a gente ir caminhando, infelizmente, para o final do nosso evento. Aí fica a critério, Davi ou Davidson, quem quiser começar. Pode começar, Davidson, te dou a honra aí. Ok, Davi, você fecha com chave de ouro aí, você complementa a nossa experiência prática. Veja só, a engenharia, ela surge através da dificuldade, por isso que existe engenharia. Então, quando eu, assim, tem dificuldade, é aí que a gente se empolga. Eu não vejo dificuldades, eu vejo questão de você pegar uma situação e ter que trabalhar naquilo que é a área dela, com uma ferramenta. Eu tenho, por exemplo, ferramentas de vários tamanhos, ferramentas iguais para cada uma das situações. Então, quando eu olho para a alvenaria e eu vejo que ela tem o escopo de atuação dela e eu quero colocar ela numa linha que não é dela, aí sim eu estou criando problemas. Então, a primeira dificuldade que eu coloco aqui para quem é construtor, quem é do nosso grupo aí de alvenaria, assim, use a alvenaria no escopo dela. Eu posso até criar um projeto que já nasça dentro da alvenaria? Posso não, devo. Aí sim, né? Então o problema grave é quando você faz alvenaria, quer encaixar a alvenaria onde não é dela. Você já tem um projeto que já foi pré-determinado e você, de repente, quer transformá-lo em alvenaria,
considere partindo do zero. Quantos colegas projetistas eles oferecem a solução? Gente, colocar bloco dentro de uma arquitetura, isso não é projeto, né? Isso daí é uma questão de uma adaptação que a gente faz com qualquer coisa. Impacto a gente teve uma experiência aqui no Rio, sim, tá assistindo, Roberto Horta, engenheiro Roberto Horta, umas casas e transformou tradicional para alvenaria. Foi um parto. O resultado foi bom. O final foi bom. Foi bom, mas é um desafio, né, Eduardo? Foi. Roberto Horta está assistindo a gente, aí ele sabe, ele acompanhou, foi com ele. Então é possível, e aí a gente avalia. É possível até que o resultado seja positivo, mas eu estou colocando isso que é um desafio. Então isso é uma questão que a gente tem que considerar. E eu vejo isso da questão, a dificuldade maior. Outra dificuldade, sim, a relação com os fornecedores, né? Porque a gente tem essa ideia, o Davi falou, poxa, a ideia de você colocar a industrialização é um sonho, mas que desafio que é. Então aí a gente já coloca a questão de você fazer por steps. A gente tem trabalhado, tem falado muito da industrialização, mas a industrialização ela acontece em universos mais simples. Não necessariamente tem que passar por grandes automações, grandes ferramentas, grandes equipamentos. Vamos trabalhando isso em cada uma das etapas. Qualquer coisa que eu melhorar e que partir para esse conceito já é um grande passo. E nós vamos, então, ampliando esse conceito aí. Tá? E outro item aqui que eu vejo, que é uma dificuldade, né, que foi colocado ali, essa questão de ter o elemento estrutural, como vamos colocar aqui não apenas o bloco, mas bloco e argamassa, como um fornecimento que seja constante e padronizado. Tá? Eu não coloco nem só blocos de alta resistência, não. Coloco aqui, voltando agora para o elemento estrutural, nós temos elementos padronizados, né? E aí sim, isso de uma forma mais difundida. Tá? Mais difundida, porque nós temos aqui a necessidade de verticalização. Né? Nós temos alguns locais que trazem muitas dessa verticalização, mas eles são pontuais. Então, se você está dentro de um grande centro, se você é um fornecedor, preocupe-se em ter equipamentos e ter uma indústria que ofereça blocos de alta resistência, sim. Agora, no restante, saindo desses grandes pontos de adensamento, cuide em ter produtos com padronização. Padronização, além de resistência, né, é o dimensional. A maior dificuldade hoje para a operação são produtos fora do dimensional. Então, eu queria colocar esses 3 pontos aqui, que é essa linha, terminando com o item, né, de você ajustar a sua cadência, para não te dar um problema financeiro, porque aqui a gente não pode terminar de falar tudo isso aqui sem dizer das finanças, tá? A questão do financeiro, ela é uma resposta. Então, se eu fizer a lição de casa, o financeiro, ele é um resultado. Agora, o financeiro pode ser um problema na falta de cadência do meu processo. E aí entra naquela questão de você, ora espaçar, ora congestionar. Tá bom? Pois é, isso é um fator determinante na questão econômica da alvenaria estrutural. Você tem como fazer esse ajustamento, ou esse espaçamento, ou diminuição, de acordo com o teu founding, né, com o seu caixa. Alguns outros sistemas... Tem menos impacto se eu precisar mudar no meio do caminho, né, velocidade. Pois é, e aí até gera uma pergunta, e vem uma parte da pergunta que se torna uma certa incoerência. Eu voltando no comentário do Davi, da questão da cultural. Uma pequena construtora, uma média construtora, na verdade, elas deveriam estar fazendo alvenaria estrutural. Por quê? Porque elas têm como adaptar ao caixa delas. É a melhor ferramenta que tem, né? Porque tem sistemas que você tem dificuldade disso. Por exemplo, eles são bons para algumas coisas. É o caso da parede de concreto. Ele é bom para algumas coisas, mas a parede de concreto necessita que você tenha um caixa muito, muito arrumado. Por quê? Porque nem sempre o acompanhamento da Caixa Econômica é na velocidade da execução daquele sistema. Então, a alvenaria estrutural nisso também compõe uma vantagem. Né? Mas e aí, Davi, como é que é? Fecha com chave de ouro aí agora. Não, quem sou eu? Bom, a respeito das dificuldades, aí que todo mundo quer saber as dificuldades, mas o grande desafio das consultoras se encaixarem, eu acho que está relacionado ao improviso. Né? A alvenaria estrutural não aceita improviso. Ela está ali, ela é modulada, ela tem critérios. Você até citou do teu filho fazendo Minecraft aí. Ele não consegue montar a casinha do Minecraft se ele não seguir as pecinhas adequadamente. Então, a alvenaria estrutural é isso. Se você pegar um projeto qualquer e falar, vou fazer a alvenaria estrutural, a tendência é que você tenha uma série de elementos não de série de produção. E isso vai te encarecer, vai te gerar um sobrecusto aí na alvenaria que... pode ser que inviabilize. Então,
começa daí, né? Começa lá do nascedouro do projeto, da modulação, como é que você leva isso e todo o controle que você faz em cima disso. Porque ela não admite erros, né? Acho que o David pode falar, o nível de patologia da alvenaria estrutural é muito baixo, ele não é uma coisa que causa grandes transtornos, mas você tem que seguir a risca. Onde você tem amarração de parede, você tem que fazer a amarração de parede. Onde você tem grau de estrutural, você tem que ter grau de estrutural. Onde você tem grau de construtivo, você tem grau de construtivo. E eu acho, até respondendo a pergunta aqui do Guilherme Andrade, acho que a questão dos outros sistemas, eles são complementares. A Cury já trabalhou com parede de concreto e para ter a visão dos dois sistemas, tem determinadas construtoras que estão trabalhando em regiões que não tem fabricante de bloco, então ele entende que concreto ele consegue ele mesmo fazer uma usina e montar o concreto. Então, acho que um sistema não anula o outro, um sistema se complementa com o outro. Acho que há espaço para todos os sistemas trabalharem em conjunto, né? A alvenaria estrutural é desafiadora nesse sentido de você ter uma modulação a ser respeitada. Respeitando a modulação, respeitando o processo, você pode ter muitas vantagens do sistema. Então, acho que esse é o grande diferencial da alvenaria. Né? E a questão é mesmo, né? Você tem que ir avançando, até chegar num produto que encaixa no seu portfólio de vendas, que você encaixe no processo consultivo e que você encaixe até no sistema financeiro aí, né? Você andar com a obra, falou-se muito de como você faz o sistema de financiamento, também isso é muito importante pensar nisso aí, né? Muita empresa sai com a infraestrutura antes, porque tem como investir esse dinheiro na infraestrutura antes. Então, é uma série de fatores aí que se complementam. Então, acho que não existe uma fuga do sistema de alvenaria para ir para o parede de concreto. Acho que são sistemas inovadores que se complementam e um não anula o outro, né? Em determinadas circunstâncias, você usa alvenaria estrutural, em outras você usa parede de concreto. Eu acho que a síntese, eles não são concorrentes, eles são complementares. Você tem espaço para todo mundo trabalhar, essa que é a grande questão. E cada consultora se adapta no que melhor se envolver culturalmente, melhor se desenvolver no seu processo, né? Eu costumo dizer que está gerencial como a empresa faz a coisa transcorrer internamente. Não existe segredo aqui no nosso meio, no nosso setor, né? Eu não estou aqui passando o segredo da Cury para ninguém, porque o sistema de gestão das outras empresas são diferentes do sistema de gestão da Cury, né? Eu estou dando um exemplo do que a Cury entende como o construtivo dela, dentro do sistema de gestão dela. Pode ser que a construtivo em outro sistema de gestão não se encaixa. Então, acho que aí a diferenciação de cada um, mas eu entendo que a alvenaria estrutural tem muito benefício para ser extraído daí, no ferramental. Ela é desafiadora, o Eduardo falou que todo engenheiro deveria começar na alvenaria estrutural. Ela é realmente uma obra para engenheiro mesmo, no sentido de que se ele não pensar no sistema como um todo, na logística como um todo, né, ele não tem uma estrutura reticulada. Você faz a estrutura, depois você faz a regulação, depois você faz os sistemas elétricos e hidráulicos. Então, ela sobe junto, né? Você sobe com vedação, instalações, quadrias, ele vai, e o revestimento, ele vai se compondo entre eles. Então, esse é o grande desafio da ter o rearranjo desses sistemas e fazer a coisa fluir com a verdade possível. Bom, eu estou aqui encantado. Né? É o que eu cometi em 2 momentos nesse evento. É música para os ouvidos, que a gente está ouvindo aqui hoje. Então, mediante a isso, eu pergunto, quais os nossos próximos passos? Né? Quais são os próximos passos? Porque a gente está num grupo, numa comunidade agora, uma comunidade no Rio, na Instituição, e eu gostaria de saber quais são os nossos próximos passos. O que a gente está imaginando disso, e como é que você está pensando aí como grande mentor dessa iniciativa, o que você está imaginando aí para o nosso próximo encontro e como vai ser ele? Conta um pouquinho para a gente. Felipe, primeiro, eu depois tenho uma pergunta para o Davi, tá? Não esqueci de perguntar final para ele. Não, faz a pergunta.
Pergunte, aí depois você conta para a gente. Uma curiosidade que eu tenho, a Cury, ela sempre trabalhou, tem uma expertise na alvenaria, ela, em um determinado momento, ela experimentou a parede, construiu parede, inclusive, eu trouxe a Cury, convidei a Cury no Rio de Janeiro para falar sobre logística de obra, se não me engano, a menina Andressa, a engenheira Andressa, apresentou a parede concreta. Perfeito. Perfeito. E depois, a Cury, não sei se abandonou ou encostou a tecnologia e voltou para a alvenaria. Como é que foi essa transição? Eu queria ouvir de você essa transição para a parede, da parede volta para a alvenaria, um pouquinho disso. Bom, quanto aos próximos passos, né, nós vamos ter uma sequência só em alvenaria, específico, né, de alvenaria. Eu já falei que nós vamos trabalhar sobre gestão, sobre logística, sobre normas, sobre equipamento. O próximo seria sobre norma. Normalmente vai ser dia 9 agora de julho. Vamos fazer um webinar discutindo norma, como a norma também pode trazer economia, o que está mudando na norma, quais são os aspectos da norma que mudaram, o que era antes que está mudando, o que muda no canteiro de obra, em termos de norma. E uma coisa interessante que eu vou fazer, que é, como eu falei que estou trabalhando em rede, é trazer muitas discussões para o grupo das construtoras, coisas que a gente não entra direto, são coisas que a construtora às vezes considera lateral. Calçada. Toda construtora no seu empreendimento faz calçada, não é isso, Davi? Sim. Vocês têm calçada. Então, quais são as tecnologias que existem de calçada? O que está sendo feito hoje com o projeto que a gente tem de calçada acessível? A acessibilidade é considerada? Então, como é que você considera, executa uma calçada com acessibilidade? O que diz a norma? Vou trazer essa discussão para dentro do grupo também, vou colocar esses materiais, essas informações no grupo. A parte de pavimentação, pavimento permeável, como é que toda construtora também no seu empreendimento trata do pavimento, trata do saneamento? Quais são os sistemas de saneamento hoje muito interessante, que é pensado em sistema, vão ser colocados, vão ser discutidos no grupo de alvenaria, no grupo de construtora. A pavimentação, pavimento permeável, pavimento entravado, pavimento de concreto, todas as tecnologias, como é que você executa, quais são o passo a passo, que vantagens está trazendo, quem está utilizando, que condomínio está sendo feito, loteamento, prefeitura, como eles estão lidando com isso, quais são os resultados, tudo isso vai alimentar nessa visão de rede, aquilo que eu estou discutindo na rede com as prefeituras sobre calçada e pavimento, eu vou trazer toda a discussão e vou colocar a discussão também para as construtoras, para que possa, na equipe técnica deles, abastecer o conhecimento da equipe técnica dele, da tecnologia, o que está sendo mais avançado de tecnologia hoje na pavimentação, o que tem mudado, o que tem trazido diminuição de custos e qualidade para o seu pavimento, enfim, é isso que vai acontecer, Felipe, essa é a ideia de trabalhar em rede, não? Você ser alimentado com informações específicas, técnicas de negócio, para as construtoras. Muitas vezes de coisas que talvez não seja o dia a dia, seja um pouco lateral, e outras que impactam exatamente no negócio da construtora, no caso da alvenaria. Então, vai ter sequência a norma, vai ter depois sequência logística de canteiro, gestão e planejamento, depois vai ter uma só sobre controle de obra, né? E aí vai ter mais novidades aí. Vamos fazer uma visita guiada. Isso é bem bacana, vai ser uma visita guiada, uma obra de alvenaria. Nós vamos com uma equipe pequena, vai visitar a obra e vocês, público, vai poder estar assistindo, seja lá da onde, vai poder assistir e fazer pergunta no chat enquanto que a gente está visitando a obra lá. Vamos visitar a obra da Cury, vou estar lá, o Davi visitando a obra, ele vai mostrando a obra, o passo a passo, como que eles fazem, vão surgindo perguntas, eu vou fazendo para ele, e o pessoal está assistindo de casa, não precisa ter aquela logística de receber 30, 20 pessoas na obra, né? Então, isso é uma coisa que nós estamos também trazendo para o grupo de alvenaria, para o grupo, e isso é aberto também, a visita vai ser aberta para os outros grupos da rede. Bom, é isso, Felipe, eu acho que, não sei se responde a sua pergunta, mas é isso que a gente está preconizando nessa visão de trabalhar em rede, né? Haver realmente uma troca que nunca havia. Nossos projetos na BCP eram muito estanques. Falava de pavimentação, era com prefeitura e prefeituras DR e tal. Ia falar de calçada, a gente focava em prefeitura. Poxa, mas tecnologias cabem todas na construção, todas no empreendimento. Vai falar de saneamento, não levava essa discussão para as construtoras, não? E eles fazem também.
Essa é a ideia da rede. Buscar o que tem de melhor, a melhor informação, de forma prática, objetiva e aplicável, né? E mostrar isso para as construtoras. Provocar eles, né? Uma grande provocação. Pronto, tá aí. Está aí o sistema. O que você está usando, tem aí alternativas, o que você pode fazer, o que pode melhorar, o que trouxe de benefício, o que reduziu o custo, o que tem qualidade. É isso. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Davi. Obrigado, Davidson. Para vocês que participaram e estiveram aqui conosco hoje, obrigado a cada um de vocês. Os que também não puderam participar, também a gente agradece, tá? Informamos que esse grupo, ele é uma comunidade, então ele está aberto o tempo todo. Ele não é um projeto, ele é um programa. Então está aberto. Se você tiver colegas, tiver parceiros, tiver pessoas que queiram mais informações ou agregar o conhecimento sobre a alvenaria estrutural, por favor, entre em contato conosco, entre em contato com a BCP, entre em contato com a Renata Carvalho, o telefone dela está aí no bate-papo, e solicitem a participação no grupo. E essa é apenas a primeira iniciativa onde a gente tinha o intuito de promover a discussão do sistema e tentar apresentar o que ele é visto como um sistema econômico, racionalizado e principalmente industrializado. A partir de agora, nós vamos começar a ter ações um pouco mais incisivas, um pouco mais técnicas, de forma a mostrar, em termos operacionais, todas essas vantagens que foram apresentadas para vocês. Como o Eduardo colocou, o próximo evento vai ser sobre norma, e o objetivo é promover uma discussão aprofundada da norma, tá? E, a partir daí, vai ter toda uma agenda, tá, ok? Onde nós vamos estar procurando divulgar para as pessoas dessa comunidade, convidando você, engenheiro, arquiteto, ou simplesmente pessoa que busque ter conhecimento sobre o sistema de alvenaria estrutural. Agradeço novamente a todos, em nome do Felipe, em nome da EDS, principalmente em nome da BCP Rio de Janeiro Exposição. Uma boa tarde a todos. Felipe, faltou minha pergunta, minha resposta à pergunta que eu fiz, Felipe. Então tá bom. Estou aqui ansioso. Talvez eu esteja mais ansioso que o pessoal que está assistindo. Eu ouvi um pouco essa resposta. Então passa, vamos lá. Perdão aí, Felipe. Perdão, só para... Não, tranquilo. Vai lá, qual era a Davi, pergunta mesmo? Da parede concreta, a migração da parede, o que levou essa experiência da parede, o que serviu para vocês aí? Então, vamos lá. A gente Cury, esteve migrando aqui para o Rio de Janeiro em torno de 2011. E em 2012 o mercado aqui já estava muito em ebulição mesmo, mercado super aquecido, e a gente enxergava aí num curto prazo uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Então você tinha uma escassez de mão de obra, uma escassez até de materiais mesmo. E nesse sentido a gente entendeu que deveria ter um outro sistema construtivo como não um sistema de backup, mas como uma segunda opção mesmo, como uma coisa que pudesse caminhar paralelo. E aí a gente encarou aí alguns empreendimentos em parede de concreto. E fizemos aí, se eu não me engano, algo como 2.500 unidades de parede de concreto aqui, e passamos pela curva de aprendizados. Eu costumo falar em outros seminários que eu participei, né, que o sistema de parede de concreto é vendido como as 7 maravilhas do mundo, e realmente ele é muito bom. Você pega um edifício nós conseguimos chegar nesse nível de térreo mais 4, em 12 dias você está com o edifício pronto. Então, vedação e estrutura. E isso eu acho muito difícil você conseguir em qualquer sistema que você tenha por aí. Mas ele tem seus problemas, e a gente passou algumas dificuldades na curva de aprendizado e vencemos essa curva de aprendizado. Os últimos empreendimentos que a gente entregou aqui de parede de concreto, a gente ficaram muito bom, muito contento, e não notamos assim diferença substancial de custo. Se eu pegar a edificação de parede de concreto e a edificação de alvenaria, os custos estão muito equivalentes, né? A gente tem realmente um ganho na velocidade da obra, ela é uma obra mais rápida. E aí a gente tem que andar com outros processos em paralelo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de aprovação, de concessionários e tudo. Talvez para fazer o que o Eduardo falou no começo, você sair com toda a sua infraestrutura pronta, e quando você sai com a edificação, você está com o processo resolvido.
Nós não desistimos da parede de concreto, não. A gente está com outros empreendimentos aí que vamos começar em parede de concreto, mas o carro-chefe da empresa é o alvenaria estrutural, é onde a empresa está moldada e equiparada para isso, né? Mas não descartamos a parede de concreto. A parede de concreto é um sistema, é uma outra opção que nós temos, tanto no Rio como em São Paulo. Ela é mais assim, 70%, 80% das nossas obras são em alvenaria estrutural. Hoje a nossa vertente é essa aí, a nossa realidade é essa aí. Ótimo, obrigado, David. Era essa a resposta, Eduardo? Ou não era exatamente o que você queria ouvir? Não, é perfeito, isso mesmo. Eu queria ouvir isso aí, queria entender, eu estava curioso mesmo de entender isso. Bem interessante, muito interessante. Agradeço a resposta. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tá. Ok, obrigado a todos aí, hein? Uma boa tarde. Obrigado a vocês aí também. Obrigado, Davi. Obrigado, Davidson. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos. Tudo de bom. Até mais. Boa tarde a todos. Obrigado aí.